Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência, que nos encontramos mais uma vez. Eu aqui, você aí diante do televisor, para darmos juntos continuidade à nossa longa catequese sobre o sacramento do matrimônio, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese, o sacramento do matrimônio na Carta de São Paulo aos Colossenses. Já vimos todos os 4 evangelhos, tudo o que eles dizem sobre o matrimônio. Depois Atos dos Apóstolos, 1º e 2º aos Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses e agora estamos na Carta aos Colossenses. E vamos à relação filhos e pais, o que a palavra de Deus pede no matrimônio para os filhos em relação aos pais. Palavra-chave que já foi tratada na Carta de São Paulo aos Gálatas e aos Efésios, e que agora é retomada mais uma vez com uma outra conotação. Vejamos Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. A desobediência é satânica por excelência. Filho que desobedece aos pais é uma arma eficaz do demônio para destruir a família. Arrogância, por outro lado, que é a contrapartida, o oposto, a reação negativa desaconselhada pela palavra de Deus, leva os filhos à exasperação. Pais, não exaspereis vossos filhos, diz o apóstolo Paulo. Na carta aos Efésios, já tratamos disso. Aqui, de novo, São Paulo centra suas atenções sobre a virtude por excelência por meio da qual entrou a salvação no mundo. Isso porque, em Filipenses 2, de 6 a 11, é dito: Cristo se fez obediente até a morte, e morte de cruz. A salvação entra na história da humanidade pela obediência. Pela obediência de Jesus somos salvos. Agora troque obediência por desobediência e troque salvação por condenação e você tem a seguinte frase: se pela obediência entrou a salvação no mundo, pela desobediência entra a condenação. Se obediência é a obra por excelência do Filho, obediente até a morte, a obra por excelência de Satanás é a desobediência. A palavra diz: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Quer dizer que os pais, com essa frase, têm autorização para dar todo tipo de ordem, até as mais absurdas? Os pais, então, estão autorizados até a determinar aos filhos que pequem, que façam aquilo que ofende a Deus, e os filhos devem obedecer? Porque o texto é claro, Dom José. Obedecei em tudo aos vossos pais. E agora, como é que se responde a essa questão? A resposta está no mesmo versículo. Obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Atenção! Os pais só podem ordenar aos filhos, e os filhos, recebendo a ordem, devem cumprir aquilo que agrada ao Senhor. E não agrada ao Senhor o pecado. Portanto, a ordem dada pelos pais, ela tem limites. Os filhos só podem obedecer em tudo aos pais, enquanto os pais, em tudo, ordenarem apenas aquilo que agrada ao Senhor. O contrário seria absurdo, mas o texto é preciso, porque isto agrada ao Senhor. E não agrada ao Senhor o pecado, e não agrada ao Senhor aquilo que ofende ao mesmo Senhor. Filhos obedientes são o sinal mais evidente de que os pais, quando dizem, quando fazem, quando ordenam, quando exigem dos seus filhos dizer, fazer ou não fazer, ordenam dentro deste parâmetro. Apenas e tão somente aquilo que agrada ao Senhor.